Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! O podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje com o tema sobre alienação parental, não é isso, doutora Érica? Isso, a gente vai trazer algumas mudanças, né, Cátia, que Então, teve referente à lei da alienação parental e falar um pouco do tema mesmo, né, que eu acho que algumas pessoas não sabem o que é, o que fazer quando identificar, quando a criança está sofrendo alienação parental. Essa lei tem 13 anos, né? E está na Câmara dos Vereadores para que seja revogada essa lei. Porque eles estão acreditando que essa lei, a lei da alienação parental, ela não foi eficaz na sua aplicação. Então, o que acontece? O novo projeto, que já foi passado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado, ainda vai passar pelo Senado, ainda vai passar para o CCJUT, porque eles estão achando que os alienadores estão se garantindo, se aproveitando da lei, se beneficiando, né, da lei, essa palavra, se beneficiando da lei para ser a favor deles e não a favor da criança. Então, eles estão trazendo novos projetos. O que a gente tem que saber? Essa alienação parental é fácil de se provar? Como é que a gente consegue provar que uma criança está sendo alienada pelo pai ou pela mãe? É bom trazer um conceito, né? Seria importante. É importante a renovação da lei, a revogação dela. Ela realmente não foi eficaz. Quais são os pontos mais importantes para o direito de família e direito da criança que a gente pode trazer aqui para esse tema hoje? Porque a gente sabe que isso existe. É notório, a gente sempre tem alguém na família que acontece, um amigo que está sofrendo esse tipo de alienação, e a gente sabe que a dificuldade de provar, né, é que é mais complicado. Então, quais são as maneiras que um pai ou uma mãe consegue provar que tá ocorrendo isso entre a guarda do seu filho, entre as visitas? Como é que eles conseguem ter a prova? Porque eu acredito que na lei, hoje, a dificuldade maior é a prova. É identificar, né? Isso. E a alienação parental nada mais é do que a interferência psicológica de um dos genitores, né, com a criança ou adolescente, que venha prejudicar o laço afetivo ou o convívio com o outro genitor. Isso é muito recorrente. A gente vê aí o judiciário lotado. Eu acho que isso é um dos motivos, né, que está essa aprovação aí para que seja extinta essa lei, porque é difícil mensurar até onde vai e, inclusive, identificar se de fato aquilo é uma rejeição da criança, porque os agressores eles fazem com que se perceba que é uma rejeição da criança ou que, de fato, ali teve uma alienação de um dos genitores. Né, doutora Érica? Inclusive, existem situações que o pai ou a mãe, enfim, ele pratica a alienação parental sem saber que está praticando a alienação parental. Existe isso também, né? E isso causa danos emocionais, né, gravíssimos às crianças. A gente, normalmente, quando a gente atende, é normal pais, quando se separam, principalmente quando existe traição, né, entre as partes independentes, o pai, o homem, normalmente ele tende a falar situações do relacionamento, o que a mãe fez, o que a mãe deixou de fazer, e colocar coisas na cabeça da criança, que isso vem a fazer com que a criança deixe de querer estar com a mãe. Isso, ao contrário, também acontece com os dois lados. Existe, inclusive, também a alienação parental, não só nessa situação. Eu e a Jéssica, a gente tem uma cliente, né, em comum, que é uma adolescente, uma adolescente, e é uma guarda compartilhada de uma mãe biológica e uma mãe socioafetiva. A mãe biológica, ela teve a criança e acho que um mês, sei lá, poucos dias depois que a criança nasceu, ela deu a criança, fez aquela adoção à brasileira, né, como é chamado, e a mãe socioafetiva, ela conseguiu, de forma clandestina, registrar a criança num cartório no interior. Depois de, acho que 1 mês ou 2 meses, a mãe biológica, ela voltou atrás, porque, na verdade, o combinado dela foi que ela não se afastaria da criança, que ela daria o peito, né, e amamentar a criança. Só que aí essa mãe socioafetiva, ela sumiu, conseguiu registrar com outro nome a criança, não com o nome que a mãe biológica deu.
E aí depois... E existe essa briga na justiça, onde a mãe biológica, ela conseguiu a guarda compartilhada, apesar do direito de convivência ser com a mãe socioafetiva, mas aí essa mãe socioafetiva, ela ainda não... Apesar de ter a determinação judicial para que ela compartilhe a guarda, ela não compartilha, faz a cabeça da criança contra a mãe biológica, a menina até hoje que tem 14 anos... E você vê na expressão da menina que ela não é uma adolescente normal. As expressões, a forma dela olhar, ela não olha no olho. Muito traumatizada. Ela muito traumatizada, muito... Acuada. Parece um bicho do mato. E olha que a gente estava pela mãe socioafetiva. A gente não estava pela mãe biológica, mas, assim, é de cortar o coração. Você vê a situação da criança e a situação da mãe biológica que só queria o direito de conviver somente 2 dias no mês com a filha. Que ela não tinha nem o direito de pernoitar. Ela passava o dia e ela falou, é extremamente cansativo, mas eu só quero conviver com a minha filha. E aí o juiz da vara lá, não foi aquele mesmo juiz, foi um outro juiz. Ele disse... A senhora vai perder a guarda, porque como a guarda era compartilhada, mas o direito de moradia era com ela. Se a senhora não cumprir, porque ela foi na escola e proibiu a entrada da mãe biológica. Ela não podia, porque ela tinha uma guarda compartilhada. E acontece muito isso também com os pais, né? Aí a criança, quando viu a mãe lá, ela olhou para o pai, para a mãe socioafetivo, como se fosse para pedir uma permissão para ir lá, para falar, para abraçar. E assim, era de cortar o coração, assim, ver aquela situação, a situação da mãe biológica que errou em algum momento, né? Obviamente errou, porque deu a criança, mas estava ali uma vida toda, durante 14 anos, buscando o direito dela de somente conviver. E aí, quem é o prejudicado na história? A criança. A adolescente, que com 14 anos, para curar desse trauma, quanto tempo de terapia ela vai precisar, doutor Bruno? Agora, doutora Érica, se fosse caracterizado, se fosse provado essa alienação parental, quais são as formas que o pai prejudicado ou a mãe prejudicada leva ao judiciário, né, para poder comprovar que o filho está sofrendo? É através de um laudo com psicólogo, é através de um laudo com psiquiatra? Quem é que dá essa validação? Porque é muito difícil. Tem que pedir o acompanhamento multidisciplinar, né? O assistente social, a psicóloga, tem que fazer a visita domiciliar para entender o ambiente que a criança que ela está inserido. Tem que o psicólogo, ele tem que fazer a escuta especializada na criança e no adolescente para poder entender o que é que está acontecendo. Inclusive nessa audiência a adolescente foi porque a gente acreditava que ela iria ser escutada, né? Iria ser ouvida, ela não foi. Mas, claramente, ela sofre uma alienação. Apesar da gente estar pela outra parte e a gente está requerendo o direito da mãe socioafetiva. Mas, independente, a gente é mãe, a gente é ser humano e a gente entende que aquela criança... Inclusive, a gente pediu que fosse feito o acompanhamento multidisciplinar para entender o contexto que a criança estava inserido para... requerer o bem melhor, né, Agora, com a discussão que está sendo levada para a Câmara dos Deputados, que já foi aprovada, agora vai para outra etapa, você vê eficácia nessa lei? Vocês viram, nesses últimos 13 anos, de forma eficaz a lei sendo aplicada ou não? Por conta dessa falta desse laudo, desse acompanhamento disciplinar, é um processo moroso, é um processo que tende a demorar anos, porque essa criança já está com 14 anos, né? Mas aí não tem ação de alienação parental, que ela é uma ação autônoma, né? Ela não é analisada. O juiz, ele pode pedir até a escuta especializada da criança e do adolescente, e se ele identificar ali, de ofício, ele pode determinar, no caso, uma mudança, né, de uma guarda. Não a mudança de uma guarda, mas o direito de moradia passar para ser para o outro, né, para o pai ou para a mãe. Ele pode instituir, de momento, já a perda do poder familiar. Porque é crime, alienação parental é crime. Você está distorcendo a imagem, você está prejudicando a saúde da criança, a saúde mental,
por um mero aborrecimento. Você está elevando o seu ego e está prejudicando aquela criança. Inclusive, é uma atenção que eu quero pedir aqui aos pais, a todos que estão nos assistindo, independente do que ocasionou o fim do relacionamento de vocês, seja qual for a causa, o seu filho ele não pode ser responsabilizado por isso. Então, busque ter um bom relacionamento, porque muitas pessoas chegam a xingar o pai para a criança. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não serve, seu pai não presta para nada. E a criança acaba criando aquela personagem do pai, né, ou da mãe, que acontece também. Aquela falsa imagem. Né? Aquela falsa imagem e acaba se distanciando, porque ela pensa o quê? Meu pai, ele não presta, meu pai me abandonou, meu pai traiu a minha mãe. Isso é situações que não podem ser trazidas para a criança. Em momento algum, a criança precisa saber disso. Então, ela está sendo martirizada, ela está sofrendo com isso tudo, e os pais precisam ter essa atenção, sobre pena de perda do poder familiar, perda da guarda, perda da convivência com a criança. Outra coisa, não é só essa desqualificação, o genitor, tipo, dizer que ele é isso, é aquilo. Impedir a criança de ter contato com o pai ou com a mãe também é uma forma de alienação. Você não vai ver, não quero que você veja. Como essa cliente mesmo bloqueou a mãe biológica no WhatsApp e cortou todo tipo de contato. Ela mudou de endereço e cortou todo tipo de contato. Essa criança, como eu tinha falado no bloco anterior, a criança adolescente tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. Então, é um direito que ela tem. Não é somente uma obrigação do pai ou da mãe de conviver com o filho. É um direito que a criança tem de ter acesso ao pai e à mãe e da forma essa adolescente, que é uma família até nos padrões mais atuais, né? Que é a possibilidade de ter duas mães, né? No registro. Inclusive, ela é mãe, mas ela não é mãe no registro. O registro dela, ela é registrada no nome da mãe biológica, porque a mãe biológica conseguiu o direito do cancelamento, da anulação daquele registro que foi feito com o nome que ela colocou na criança, mas que, na verdade, aí foi retificado para o nome original que a mãe biológica deu. E até hoje ela chama a criança pelo nome que ela deu, não pelo nome que a criança é registrada. Até isso. A criança... Quem é ela? Como é que ela vai se identificar enquanto pessoa se ela não sabe nem qual é o nome dela? Porque a mãe biológica chama de um jeito e a mãe socioafetiva chama de outro. Dificultar o contato com o pai e com a mãe também. Eu tenho uma situação de um pai que ele é caminhoneiro, ele por conta do trabalho, né, ele passa semanas fora, e toda vez que ele tenta ver o filho quando retorna, tem toda a dificuldade. E a própria criança, quando ele entra em contato, filho, o papai quer te ver. Pai, hoje não dá não, é final de semana, estou estudando para a prova, estou estudando para o inglês, estou fazendo isso. A própria criança já cria obstáculos de tanto ouvir da mãe para não ver o pai. E o pai hoje ele sofre porque quer conviver com a criança, é um filho homem que ele queria ter ele como exemplo, um espelho, e ele tem essa dificuldade, porque a mãe dificulta sobre todos os aspectos. A alienação parental, ela só vem dos genitores ou do guardião, ou elas podem vir também de outros parentes da família? Se estende a todos os familiares. E, tipo, eu não posso denegrir a imagem do pai, tanto do pai como dos familiares dele. A avó não presta, a mãe não presta, Tanto a mesma pode coisa. ser praticado por qualquer parente, no caso, parentes próximos, exemplo, avós costumam fazer isso quando não gosta da mãe, por exemplo. A sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. E aí cria imagem na cabeça da criança, como a Jéssica falou. E muitas vezes você não vai voltar. Um exemplo, se você for, você não vai voltar, mas você vai abandonar a vovó. Essas coisas. Você vai abandonar seu pai, você vai abandonar sua mãe. Então, mexe muito com o psicológico da criança. E que a gente, quando escuta certas coisas, a gente acaba se afetando. Imagine uma criança que tipo não tá formada ainda, não tem a mente formada, um adolescente que tá com os hormônios aflorado, né? Não se identifica nem como adulto, nem como criança, não sabe nem o que é, e aí escuta do pai, da mãe, do avô, dizendo, não, se você for, você não vai voltar mais, ele vai tirar você de mim, você vai abandonar a vovó. Então isso mexe muito com a cabeça da criança e acaba prejudicando muito emocionalmente ela. É uma questão que a família, né,
tem que ter todo um trabalho também de acompanhamento. Eu acredito que quando há uma busca pela justiça trazendo a alienação parental, tem que haver uma investigação, tem que haver um acompanhamento, tem que ter uma apuração, porque não é um processo que vai ser ouvido só a primeira o acusador ou então somente a vítima e vai ver como verdade. Tem que ser uma coisa que seja apurada. E para ser apurada, eu vejo que é um processo bem complexo, né? Não é um processo fácil de lidar. É um processo que precisa você estar acompanhando e estar munido de provas. Seja ela através do celular, através de vídeos, através de conversas, né, no WhatsApp, que hoje todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo manda informação do WhatsApp. E se você tem testemunha, você também pode levar para o seu processo essa testemunha. Agora, assim, é uma questão onde parece que o ferido, né, a pessoa mais ferida, ela quer ferir. E só que ela, em vez de ferir o outro, ela fere o filho. O inocente. E existe muito isso, muitas questões narcisistas, né? Tem muita gente também precisando se tratar, que é pai, que é mãe, e que eles utilizam aquilo como se fosse o poder sobre a criança. E outra coisa, a gente tem que cuidar sobre a criança. O poder que a gente tem é discutível, né? Porque até onde vai o nosso poder? Poder de escolha, quem a criança vai gostar mais? Por exemplo, outro dia eu estava vindo num carro com meu filho, aí eu disse, Cauã, quem é que está no seu topo? Quem é o primeiro, segundo lugar no seu topo? Isso aí, não se faz com a criança. Eu perguntei a ele, Cauã, quem é que está no seu topo? Aí ele disse, mãe, quem está no meu topo é a Catarina. Muito bem, sábio. Aí eu disse pra ele, que isso, Cauã? Como é que você bota a sua irmã no seu topo? Tem que ser o seu pai e a sua mãe, Cauã. Ele disse, mãe, pra mim é a Catarina. Aí ele disse, mãe, você tá no segundo e o papai também, tá lado a lado. Aí eu fiquei assim, meu foi muito Deus, ele botou a irmã no topo. Mas aí ele perguntou, e pra Catarina, mãe? Eu tô em quê? Eu falei, você tá em segundo, eu tô no topo. Assim, foi uma brincadeira, mas olha só, uma brincadeira que mexeu, que pode mexer até, né? Com o senso dele de responsabilidade. Eita, eu tô... De repente ele nunca pensou nisso. Não, aí na hora ele se desenrolou muito bem, viu? Pena que não vai ser advogado. Foi muito safo, mas ele disse, a Catarina em primeiro lugar. Eu disse, Catarina? Eu jurava que era eu. Mas assim, depois, que quando ele tiver a família dele, que vai ser a família dele em primeiro lugar? Não vai ser a mãe, sabia? Eu já tô sofrendo, meu Deus. Não vai ser. A gente tem aquele instinto, né, de super protetor, aquela vontade de ser reconhecido por tudo que a gente faz. Aí isso justifica aí a sua reação. Mas a gente tem muita cautela também com o que a gente expõe, né, para os filhos. Eu tenho uma situação também de um cliente que ele sempre teve esse cuidado de passar uma boa imagem, porque a família materna sempre destruiu a imagem dele. E ele passou por uma situação aí que ele foi preso. E quando ele entrou em contato comigo, a maior preocupação dele era saber se tinha sido vinculado na imprensa para que os filhos não vissem. E aconteceu que o filho viu, mas foi filmagem de populares, né, que circulou aí no WhatsApp, e a própria mãe mostrou, não disse a você que seu pai não presta aquilo, e foi preso. Foi preso por quê? Foi preso porque estava batendo na mulher, não disse a você que ele não prestava? É por isso que é necessário não só mães, né? Pessoas que identifiquem, pais e mães que identifiquem que seus filhos estejam passando por esse tipo de situação, por alienação parental, reúne provas, né? É necessário também um acompanhamento médico, escolar, para conseguir identificar, reunir o conjunto, né, probatório de provas para que comprove, porque é uma situação que é muito difícil. Às vezes está muito claro, mas às vezes a criança ela não expressa tanto, né? E aí é necessário esse acompanhamento psicológico para poder identificar. E reunir provas, procurar um profissional, né, especializado, um advogado especializado, para poder requerer judicialmente. E lembrar que você está tratando do seu filho, você está ali prevenindo, né, um trauma para o seu filho e ajudando ele, né, ser uma pessoa melhor, porque caso ele venha
sofrer esses traumas, passar por esse tipo de coisa, de situação, por ele passar por desse tipo de situação, futuramente, ele ser uma pessoa narcisista, ele ser uma pessoa abusiva, ser uma pessoa insegura, não se sentir autossuficiente. Enfim, tem vários danos emocionais, né? Que isso aí é irreparável, né, na vida de uma criança e de um adolescente. Então, os pais que estão passando por esse tipo de situação, né, que perceberem essa dificuldade de acesso, perceber achar que a criança muda o comportamento quando vai estar próximo dele, observa se ele está mais retraído, se ele está mais agressivo, se ele está rejeitando o contato, e ele sempre vai dar um sinal, né? Ele sempre vai demonstrar uma falha no comportamento que traz esses indícios. E investigar, né? Tem também casos assim que foi até midiáticos, que foram crianças, né? Que eles evitavam ir para a casa da mãe, até foi na casa que aconteceu no Rio de Janeiro. Acho que era uma pedagoga, que ela se relacionou com um deputado do Rio de Janeiro, e a criança ficava com medo de voltar para casa. Quando o pai ia deixar ele em casa, ele não queria ir para os braços da mãe, né? E ele começou a expressar isso de forma... começou a ficar nervoso, acho que teve um caso que o pai dele disse que até chegou a se urinar para não voltar para casa. Foi vítima, né, dele? Daquele médico. Uhum. E a mãe também, né? Não vou falar o nome, mas foi bem divulgado na mídia. Foi do Henri, né? Do Henri. Então, assim, quanto essa criança não sofreu para chegar ao óbito dela, né? Quanto ela não foi torturada, né? Quanto poderia ter sido evitado? Quem permitiu chegar até ali? Porque aconteceu o fato da morte porque foi permissível. Eu acredito que foi permissível. Mas foi totalmente nesse caso. E a responsabilidade? E assim... Total da mãe. Pois é. Mas o pai, ele poderia ter evitado? Depende do que ele sabia, né? Porque nem tudo... nesse caso específico, ele era um bebê, acesso, né? Na criança era um bebezinho, né? Às vezes a pessoa entende só que é um comportamento, ele tá triste, o que foi que aconteceu? Aí leva pra brincar e se expressar. E criança esquece muito fácil. Então, você leva pra fantasia, brincar. né? Leva pra brincar, então nem sempre a criança consegue expressar o que tá acontecendo. E muitas vezes, como você falou, né? Da responsabilidade e tal... O pai e a mãe, ele não sabe escutar a criança. Acha que a criança está falando é bobagem. A terapia, ela é muito importante. Independente de existência de trauma e outra ou coisa, não. As pessoas que vão se relacionar, né, que se separam, elas têm todo o direito de começar uma nova vida, né? E isso deveria ser todo casal que se separa, se tem um filho, essa criança tem que fazer terapia. E os pais também. E os pais. E assim, a pessoa devia ser imposto. Desculpa, lhe atrapalhar. Não, você queria que fosse uma coisa imposta, né? Isso, no processo de guarda. No processo de guarda já ser compartilhado. De divórcio, né? Divórcio, ter a responsabilização dos pais e acompanhar. Como a Maria da Penha. A Maria da Penha, a mãe que faz a denúncia, ela tem obrigação, no caso, ela tem que fazer, a criança ela tem que fazer o acompanhamento multidisciplinar, não só a vítima, quanto os filhos também. Inclusive, no processo, eles pedem o laudo, né, o relatório. Mas o agressor também passa por tratamento, né? Eu acho que tudo é uma questão de educação, de falta de empatia. Eu acho que a religião também. Eu não estou aqui querendo pregar nada, mas eu acho que a religião ajuda muito as pessoas a fé, né? A fé, a religião, independente da sua religião, acreditar em melhorar o outro. E eu acho assim, ter um acompanhamento, porque deve ser um momento muito difícil, né? Passar por tudo isso. Então, assim, ouvir a criança, dar importância ao que a criança diz, investigar, não tirar por menos, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao porque a criança vai dar sinais. E ouvir, como a doutora Érica disse, ouvir o que a criança tem a dizer e investigar, não deixar para lá. Meus filhos, eles sempre conversam comigo, né? Sempre tentam conversar. Mas tem coisas que nem sempre a gente fica sabendo. Porque existe aquelas
aquelas pessoas que conseguem, né, fazer com que eles omitam algumas verdades, e a gente tem que dizer para eles que eles têm que ter confiança, eles têm que se abrir e saber que eles podem confiar. Está acontecendo alguma coisa? Está com medo de contar para o papai, para a mamãe? Conversa com a professora, conversa com a vovó, tenta pedir ajuda a alguém para que não chegue num momento assim trágico, né? Uma situação trágica e que é irreversível. O único jeito que a gente não tem para rever é a morte. Ô, Cati, mas voltando à história da lei, dessa... Esse projeto, né? Esse projeto de lei é para acabar ou é para modificar? Não, vai revogar a lei. Revogar a lei, mas no caso vai ser criada uma outra lei mais rígida. Ele está trazendo uma outra situação que não vai se chamar alienação parental, mas que traz outro tipo de abordagem. Mas nesse sentido? No sentido similar, mas não muito parecido, porque como ele não viu de forma eficaz a lei, viu que era um subterfúgio que estavam utilizando para poder, por conta da violência doméstica, né, que muitos homens estavam utilizando isso de subterfúgio para violência doméstica, por exemplo, os homens eles agrediam as mulheres ou agrediam seus filhos, e o que acontece? Eles chegavam lá no judiciário e diziam que era alienação parental, que ela estava inventando aquela situação, que ele não era daquele jeito, e que a maioria das ações são pleiteadas por homens. Então, o que acontece? Eles entenderam que a lei, em vez de ser eficaz para uma determinada coisa, estava dando subterfúgios para outra coisa, para outra situação, para que os verdadeiros agressores eles se safassem. Mas é isso aí, não seria um retrocesso? Eu não invalido, não, a lei da alienação parental, não. Achei ela muito benéfica, eficaz, sim, porque livrou muitas crianças de situações piores, né? Inclusive questão de automutilação, né? De suicídio, conseguir identificar a raiz da motivação e usar isso como forma de prevenção. E tratamento. Mas eu acredito que eles vão trazendo um projeto que seja mais amplo, né? Que seja mais eficaz. Porque não pode vir para retroagir, não, né, doutora? Que não vem para prejudicar, não. Tem que estar sempre avançando em constância. Mas eu acredito que eles fizeram uma pesquisa, né? Estão fazendo um projeto mais eficaz, onde eles vão abordar de uma forma que seja mais dinâmico, né? Porque não seja tão moroso. Porque hoje um processo na vara de família demora muito também. Demora, mas a situação específica precisa muito de estudo, precisa estar munido o judiciário de técnicas para poder... Eu acho que, na verdade, é um retrocesso, porque isso iria de encontro justamente o que preconiza o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é garantir os direitos fundamentais da criança. E a proteção. E a proteção. Então, como é que você vai fazer uma lei que revoga um direito, porque é um direito da criança, no caso, a criança que está sofrendo ali. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele condena aquela pessoa que, na verdade, que é o pai ou a mãe genitor, né? Que ele tem o dever de proteger aquela criança, aquele adolescente, e aí ele estaria, na verdade, negligenciando e ainda causando um mal, vamos dizer. Violando, né? Violando o direito da criança. Eu acredito que eles estão vendo de outra forma. Eles estão vendo que eles estão se beneficiando da lei para mascarar a agressão. Então, mas isso deveria haver uma modificação, não uma revogação. Porque aí... porque cada caso é um caso, né? Como é que iria comprovar que a criança está sendo alienada? No caso, esse termo, vamos dizer, não o termo vai deixar de existir, mas a lei vai deixar de existir. Como é que ele comprovaria que aquela criança está sofrendo algum tipo de alienação, que aquela criança está sendo violada, está sendo retirado o direito daquela criança? Nesse sentido, nessas situações específicas, quando um pai entra no psicológico, no emocional da criança para poder se beneficiar ou achar que está prejudicando o outro. Onde, na verdade, o prejudicado na história ali somente a criança. Então, isso aí é um retrocesso. Está vindo de encontro, pelo menos na minha opinião, está vindo de encontro ao que... O já foi alcançado até hoje. Exatamente. O que determina eu acho que a proposta que eles têm que trazer tem que ser eficaz, né? Já que eles estão querendo revogar uma coisa que, em outro sentido,
de outro incentivo está dando certo, então eles têm que trazer uma coisa que seja mais eficaz, que seja conclusiva, para que possa averiguar, né, cada situação. E para que seja também, em vez de ser tão mais demorado, né, porque requer perícia, requer laudos, que seja mais rápido, para poder tomar as medidas mais rápido. Isso aí, na verdade, isso é uma questão do próprio advogado mesmo, que isso aí, quando pega um tipo de ação dessa, já pede o quê? Uma prioridade, né? Tem que ter uma... Tem que inclusive, ter, por obrigação. Tem que ter, porque o ECA, né, ele determina que ações que envolvam crianças, ela tem prioridade na tramitação. Então, já deveria ter, infelizmente, a justiça é morosa e a demanda é muito grande. A demanda é gigantesca. Só que se existe uma prioridade, essa prioridade é para ser... cumprida. Muitas vezes eu tenho clientes, um cliente de divórcio. Aí ele disse assim, mas essa é a primeira vez que eu estou... Essa é a terceira vez que eu estou divorciando e é a primeira que está demorando tanto. Mas aí eu disse, olha, o processo está concluso, que para quem não entende, não sabe o que é concluso. Quando a gente fala assim, ó, tá na mesa do juiz, ele entende que tá lá, de fato, na mesa do juiz. Só ele assinar. Só que os processos são eletrônicos, o que a gente quer dizer que já está para o juiz analisar e que existe uma ordem cronológica, né, de processos para ser analisado e ordem de prioridade que é seguida. É a ordem de chegada, porém analisado por prioridade, né? E ações que envolvam crianças, adolescentes, idosos, saúde, ela vai ter prioridade. Então, é a prioridade de chegada, né? E a prioridade da prioridade. E muitas vezes a gente é tão diligente, vai, despacha, e o que a gente escuta é isso, tem que aguardar, doutora, a ordem cronológica. Ordem cronológica, tipo assim, são taxativos. Ordem cronológica. A gente cansam de ver a cara da gente. Toda semana tá no fórum para despachar e a gente cansa. Eu mando e-mail, eu mando zap. Liga. Eu ligo, eu vou nas quintas-feiras lá, mas realmente é uma situação que é moroso demais. Não, e às vezes tem um papel colado lá no vidro. Doutora, tá aqui, ó, quantidade de processos que a gente 5 tem. mil processos. O prazo que a gente tem para avaliar uma liminar de 90 dias. Isso não existe. Não existe. Não existe. Uma criança que está sendo alienada, por exemplo, passar 90 dias aguardando... E os alimentos? Não, como comem, como vivem, como sobrevivem. E os alimentos? Como é que... Pois é, deferir um liminar de alimentos, a criança passar 90 dias sem poder comer, que é uma coisa que tem que ser urgência, né? Mas aí isso é uma questão de consciência dos próprios pais, de entender que ele está prejudicando somente o seu filho, que não adianta ele achar que vai estar prejudicando o ex-marido, né, ou a ex-esposa, enfim, porque existe dos dois lados, mas na verdade ele está prejudicando tão somente a criança. Então ele tem que ter essa consciência e entender que acabou, né? Entender que cada um vai ter que seguir sua vida. Entender continua. Que a criança, ela precisa de cuidado. Ela é um ser em formação, né? Um ser em desenvolvimento, que precisa de cuidado, que precisa ser acolhida, que precisa de amor, que precisa ser cuidado. E o pai e a mãe, ele tem a única responsabilidade de zelar e garantir os direitos dessa criança. Então, quanto pai, quanto mãe, faça seu papel, né? Que fique a recado aí para pais e mães que costumam, né, praticar alienação parental. Pense no seu filho, cuide do seu filho, faça o melhor que você puder, o máximo que você puder, porque nunca vai ser demais. E você que se separou tem todo o direito de recomeçar a vida. Sim, com certeza. Mas a partir do momento que você traz uma pessoa para sua vida, você tem que ver se essa pessoa é boa para o seu filho também, porque você já não está mais sozinho. Então você também seja mais prudente, veja com quem você está se relacionando, para que você não possa trazer risco para você e para o seu filho. Então, isso também é muito importante você avaliar quais são essas pessoas que você quer se relacionar. Até para que depois, no futuro, você não venha perder a guarda do seu filho mediante uma negligência ou uma falta de cuidado sua, né? Inclusive, também, às vezes acontece de encontrar um companheiro que pratica alienação parental por ciúme para a mulher, enfim, não ter contato com o pai da criança, mas a responsabilização é dela, é da mãe, é do pai, é do genitor que está permitindo que aquilo aconteça. Então é isso, né, Jéssica? Vem dar uma mensagem final pro pessoal. Diga tchau, Lilica. Mas eu queria o quê? Chamar o pessoal para seguir o nosso canal no YouTube, Podice Doutoras, e o Instagram, @Podice Doutoras, e também o meu Instagram da Jéssica, da Cátia, @Erica Rodrigues.
Vai, continua. Érica Rodrigues com 2 S, ponto, ADV, Tá. arroba Belo Jéssica.dv. Catiane.dv. Isso. Facinho. Segue o nosso canal, compartilha, manda pro coleguinha, né, o nosso E vídeo. manda dica pra gente de qual assunto que você Sim, mas se vocês né, querem que vocês querem ouvir, que a debater. gente vai trazer. Tá ok, pessoal? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.